eu imagino que, nos próximos 10 anos, a blockchain, a cripto, o Bitcoin e toda essa inovação serão o 12º setor do SP. Digamos que você seja um fundo soberano do Oriente Médio, muito rico, que esteja gerindo, sei lá, 500 milhões de dólares e que não precise de mais petróleo como um investimento porque já tem isso no solo. Então, você iria a um indexador e diria: olha, me dê o SIP menos energia, menos companhias aéreas. Seria isso que os indexadores apontariam. Nós, como indústria, observamos os fluxos de fundos 24 horas por dia, todo dia. E há bilhões de dólares lá fora esperando pela apólice. Toda aquela empolgação e expectativa sobre o Bitcoin, sobre a cripto, por toda a produtividade maravilhosa desses produtos e da blockchain e tudo o que é prometido. Essas enormes quantidades de capital, esses trilhões de dólares, tem isso aqui de criptomoeda, esse tanto aqui, que é praticamente nada. É o fornecedor de indivíduos de alto patrimônio líquido, fundos de hedge e investidores de varejo. E está tudo bem, mas o nosso problema é a política. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Quando temos a política e o regulador, isso não é uma coisa negativa. As torneiras do capital vão inundar o setor como você nunca viu. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Assim, aqueles de nós que podem investir nesse setor agora ficarão à frente do que vai ser uma enorme onda de interesse quando a política for feita. Repito que prevejo que, nos próximos 10 anos, a blockchain, a cripto, a Bitcoin, toda essa inovação será o 12º setor da SP. Mas por que estou dizendo isso? Porque a Bitcoin não é uma moeda, é um software. Ethereum é um software. Avalanche é um software. Helio é um software. Solana é software. São todos softwares e as mãos mais inteligentes nos teclados que temos hoje no mundo estão trabalhando e trazendo inovação para os serviços financeiros, que no final das contas é o maior setor da Terra. Agora, o que precisamos é de política. Precisamos que o governo nos atualize para que não percamos a liderança dos Estados Unidos para este importante 12º setor da economia. Não há dúvida de que é disso que precisamos. Então, deixe-me te atualizar rapidamente, porque eu passei muito tempo em Washington nos últimos 3 meses, muito tempo mesmo. A boa notícia é que, em uma base bipartidária, há muitos senadores e representantes que estão pensando sobre esse assunto de forma proativa. Eu vou te mostrar o que eu chamo de os 5 vetores da política e vou te atualizar a respeito da situação em que nos encontramos nestas questões. Porque eu realmente li esses projetos de lei. Eles são grandes, é um monte de leitura que fiz antes de dormir. Há muita inovação boa ocorrendo. Vamos começar com o projeto de lei de Cynthia Lummis, que veio aqui dar uma palestra. É um marco muito importante que uma senadora com um mandato bipartidário venha aqui e dirija-se a este importante setor. Quer dizer que a regulamentação está chegando e isso é uma coisa boa. Esse é o vetor número 1. Agora, o vetor número 2.
O próprio presidente, em sua ordem direta, sua ordem executiva, disse que não tornaria as criptomoedas ilegais. Essa foi a mensagem mais importante que eu vi. Mas também havia uma preocupação com as mudanças climáticas, e eu vou chegar nisso em um minuto. Depois temos a BlackRock, o mandato de Larry Fink, que também discutiu este setor, além de uma preocupação com o ESG e as mudanças climáticas. Bill Hoggart entregou um projeto de lei de 2 páginas que tornaria as stablecoins legais. Falei com o senador sobre isso. Esta é uma peça incrível de legislatura. Se tem só 2 páginas, todo senador pode lê-la. É muito simples e diz o seguinte: por que isso é diferente de um fundo de mercado monetário? Por que não podemos ter uma auditoria simples a cada 30 dias com a segurança subjacente ao lado dela, seja USD Coin ou qualquer outra stablecoin? E por que não podemos limitar a duração do ativo a 12 meses ou menos? E então, por que não deixamos o mercado competir para fornecer stablecoins, que agora estão muito além de 100 bilhões de dólares, e permitir que as instituições coloquem isso em seus balanços? E é um projeto de lei de 2 páginas. Temos um senador que realmente quer fazer negócios. É claro que aplaudo este mandato porque meu próprio auditor não deixa a mim e a minha empresa operacional fazermos nada com stablecoin porque não há regulamentação sobre isso ainda. Mas talvez a melhor maneira de abordar o assunto para todos nós que estamos interessados em criptomoedas é escolher um pilar de valor. E agora eu diria que as stablecoins são uma das classes de ativos que mais cresce fora do Bitcoin e que temos que apoiar a sua regulamentação por leis e observar o que acontece. E a razão pela qual você deve se importar com stablecoins é que, se elas forem apoiadas pelo dólar americano, irão se tornar a moeda de reserva da terra. Isso é o que vai acontecer. E por que daríamos isso para qualquer outro país? Por que desistiríamos dessa inovação? Então, vamos regular tudo isso, vamos apoiar essa lei e fazer acontecer. E não estou pedindo ao governo federal para escrever nenhuma linha de código sequer. Esse não é trabalho dele. Deixe o mercado livre, deixe o setor privado desenvolver esses produtos de stablecoin e deixe-os competir. Assim como a Fidelity compete com seu fundo de mercado monetário, como a Schwab compete. Eles são regulados e todos os usam quando eles têm um saldo em dinheiro em sua conta. Vamos fazer a mesma coisa aqui, nesse caso. Dessa forma, temos a codificação dos inovadores e temos o governo regulando. É um grande resultado e está próximo de se tornar realidade. Agora, vamos falar sobre os campos minados nos 5 vetores da política. Começaremos com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, ou SEC. Eu não sei se você leu esses memorandos, mas eles começaram a propor que, além de auditorias financeiras em todas as empresas públicas, em todos os 11 setores da economia, que deve ser feita uma auditoria de carbono. Se você alegar que seu carbono é neutro, vai ser auditado a cada trimestre. Na indústria de mineração de Bitcoin, da qual eu também sou um participante, conseguimos carbono neutro comprando compensações de carbono. O problema com uma compensação de carbono estão nos erros de rastreamento, que são tão grandes que nenhum auditor público vai querer assinar aquelas declarações. Você pode dizer que é neutro na questão de carbono, mas ninguém vai poder comprovar isso, existindo o risco de você estar em desacordo com a SEC. Então, se a SEC adota essa política, isso é ruim para a prova de trabalho e é para a mineração de Bitcoin,
porque os pioneiros do setor nos Estados Unidos estavam muito preocupados em ser compatíveis com a ESG e foram para esse mercado de compensação. Há 2 semanas, na União Europeia, eles tentaram proibir a prova de trabalho porque estavam muito preocupados com a quantidade de carbono produzida. É por isso que a mineração de Bitcoin vai salvar o mundo se esta política for implementada, porque também está no mandato do ESG que Larry Fink, da BlackRock, colocou em prática, algo mencionado diretamente na ordem executiva do próprio presidente. É um golpe direto da mineração de Bitcoin. Mas por que a mineração de Bitcoin é boa para a Terra? Porque a próxima geração de mineradores de Bitcoin, alguns deles estão representados aqui, está começando a trabalhar com energia que não requer carbono, hidroelétricas, energia nuclear, eólica e solar. O impulso para produzir Bitcoin é tão econômico em valor que eles irão em frente e financiarão a próxima geração de máquinas e turbinas. 90% das barragens construídas na América nos últimos 100 anos consideraram a hidroeletricidade, mas nelas nunca foram instaladas turbinas. Então, eu mesmo vou instalar as turbinas. Por quê? Porque é uma grande economia se eu puder usar isso e não ser incomodado por uma auditoria de carbono. Este é o futuro da mineração de Bitcoin. Estaremos desenvolvendo poder para todas as comunidades, enquanto mineramos moedas em um mandato ético e 100% verde que podemos fazer com a hidroeletricidade. E isso inclui Montana, o Vale do Tennessee, o norte de Nova York, Quebec, Canadá, o norte da Noruega. Todos esses lugares, além da Geórgia, que tem uma abundância de hidrelétricas ainda não usadas. Esse é o futuro da mineração de Bitcoin e é uma coisa boa que fornecerá para as comunidades energia extra e o capital necessário para isso é ilimitado. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Então, a bela estratégia aqui é: quando tivermos a política, e esse aqui nas minhas mãos é o projeto de lei de Lomes, quando fazemos do Bitcoin uma alocação para instituições que ainda não têm, o que eu prevejo que vai acontecer, colocarão entre 50 pontos base e 3 pontos base ou 300 pontos base em suas carteiras. E quanto dinheiro é isso? Trilhões de dólares. Então, se você quer ver a valorização do Bitcoin, se é um defensor dessa ideia como eu sou, porque se trata de um software, de uma propriedade e talvez de uma moeda, você também vai querer regulamentação disso tudo. Você deve abraçar essa causa, ficar e ver capital chovendo. E então, qual a sua opinião sobre esse assunto? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.